A todos, boa tarde. Dizer o seguinte: nós temos aqui 4 eleitores, então vamos dos 4 eleitores, vamos aproveitar então começar, porque temos que começar mesmo com o tema. O tema é aberto, é exatamente, diz tertúlia. É um assunto aberto, é um problema de assembleia, de reunião. Então, vamos dessa reunião, dessa assembleia literária, saber de facto o que é que nós temos, o que é que nós temos de concreto, cada qual no seu momento preciso. Vamos ouvir neste momento, e vamos ter, porque até já estamos um pouco atrasados, José Manuel. Tenha a palavra. Muito obrigado, Sr. Aqui Neto. Muito obrigado ao Ministro dos Angolanos pelo convite para estar no país e falar sobre a estética da poesia de Agostinho Neto. Uma temática muito discutida muitas vezes, nem sempre com os melhores olhares. E quando eu digo nem sempre com os melhores olhares, é porque às vezes entendo que a discussão é feita de forma distanciada da realidade e outras vezes mergulhada em meio a outras questões, nomeadamente político-partidárias, e que de uma forma ou de outra relegam para segundo plano aquilo que é a escrita, aquilo que é a poesia de Agostinho. Eu gostava de começar dizendo que Agostinho é um daqueles poemas que faz parte da geração que começou a escrever na década de 1950. Ou melhor, desponta mais precisamente na década de 1950, a altura em que veiculavam a mensagem, as revistas de mensagem e a cultura. E fazer leituras ou fazer análise da estética da poesia de Neto obriga-nos a olhar para aquele contexto e percebemos que os poetas daquela época, os escritores daquela época, receberam também muitas influências do modernismo brasileiro, que por acaso tinha já iniciado, pelo menos um manifesto que tinha sido feito há cerca de 20 ou 30 anos antes. E o dia do modernismo brasileiro foi, melhor, através do movimento modernista brasileiro, influenciou o fazer artístico, o modo de olhar para as coisas de muitos escritores, de muitos artistas que estiveram neste lado. E olhar rapidamente para a estética. A estética não é uma questão nova que se discute no nível dos estudos literários, já que vem desde Platão e Aristóteles. E aqui, quando se olha para a estética, queremos olhar para o que é que, afinal de contas, é arte, o que é belo, o que é que não é belo, o que é que serve e o que é que não serve. E hoje, eu costumo dizer que hoje, felizmente, não estamos presos à forma. Não estamos presos àquelas coisas, se está bom, se não está bom, não estamos tão presos a isso, já que há até quem diga que o melhor livro, o melhor texto, é aquele que agrada ao leitor. Porque estamos hoje no tempo ou na véspera da estética da negociação, muito mais da estética da negociação do que qualquer outra corrente filosófica de análise de textos. E tal como no modernismo brasileiro, a escrita de Neto e de tantos outros escritores, como Direito da Cruz, Antônio Jacinto, todos que estiveram naquela época, digamos que fizeram um não à forma, um não à rima, um não ao pragmatismo, à riqueza lexical. Portanto, negaram estes quesitos todos que eram muito presentes, eram muito
prezados antes para uma escrita na perspectiva de Jean-Paul Sartre, a famosa escrita em literatura engajada, muito discutida por ele. E dentro desta literatura engajada, recebem outros inputs, outras influências, nomeadamente das lutas ou dos movimentos que ocorriam já nos Estados Unidos, como é o do Black Renaissance, os movimentos neocatenistas. Portanto, todas essas influências levaram a que os escritores, como o Neto, adotassem o tipo de escrita que adotaram. Uma escrita, primeiramente, de consciencialização, uma escrita de exaltação da consciência nacional, exaltação da identidade nacional, e mais do que esta exaltação é o olhar para nós, o olhar para o negro. No fundo, há aqui uma discussão sobre o lugar do sujeito poético, onde é que ele está, em que posição ele deveria estar. E através disso, no fundo, estas influências que vão conformar o plano estético. E se quisermos olhar para o plano estético, é através destes elementos que podemos olhar para a estética da questionante. Além, é claro, de outros elementos, nomeadamente a musicalidade, que alguns poetas têm, as questões ligadas ao amor, o cárcere, são todas temáticas que vão, em meu entender, conformar aquilo que é a linha estética de Neto. E o que é que ocorre? Muitas vezes, muitos analistas estão à procura da forma na escrita de Neto. Não há forma, não há preocupação com a forma ali. E por que não há preocupação com a forma? Por causa do engajamento. Por causa do engajamento. Aliás, num dos discursos preferidos por Neto nesta casa, Silvana de Espera Treixoara, em 1965, ele dizia: o escritor tem de assumir o ônus, tem de refletir aquilo que é a sua vivência, o seu dia a dia, aquilo que são as dores, as vivências do seu povo. E são esses elementos que Neto e todos os escritores da sua geração conformaram, agarraram e produziram a sua escrita, produziram o seu texto. Para início de conversa e abertura do debate, estas são as primeiras palavras, já que estamos numa tertúlia, esperar que haja discussões mais adequadas. Obrigado. O preletor foi exatamente aquele cumpridor do tempo. Dizer o seguinte: José Manuel coloca algumas questões, sobretudo problemática em relação àquilo que nós queremos saber do ético, do estético e, sobretudo, a hermenêutica da poética de Neto. Diz. Colocou o problema político partidário que existe na poesia de Agostinho Neto, que é uma poesia de leitura necessária, mesmo ascendendo na época do colonialismo, faz o seu saber fazer artístico influenciou vários escritores e também vários povos. E um não a forma, um não a estrutura, está-se a dizer, está-se a falar do genotexto e fenotexto, quer dizer aqui da estrutura do texto, como também da forma. Fala da harmonia. Neto diz, aborda muitos aspectos, exalta aspectos poéticos para um lugar necessário da história. Agora sim, vamos ouvir o Antônio Januário. Muito boa tarde, vasto auditório. Falar sobre Neto
é falar de um poeta que marcou a sua geração. Quando falamos que ele marcou a sua geração, olhamos para a perspectiva do teórico francês Pierre Bourdieu, que aborda sobre a teoria do campus do poder, uma vez que ele sai de Angola para Portugal estudar, não é? Junto à casa do Império, formou-se então um grupo. Esse grupo que visava despertar os angolanos sobre a valorização de Angola e os potenciais que os angolanos têm, que os europeus na altura estiveram com todo o poder. Vale lembrar que Augusto Neto marca assim a sua geração, pois preocupava-se com quase todos. Daí que ele no poema Voz do Sangue, ele fala sobre o negro. E aqui faço recurso. O negro de África, negros de todo o mundo, eu vos sinto. Pronto. Fazendo uma análise do sujeito poético neste poema, comparando com o que ele escreve no poema Antigamente Era, notamos que ele inicialmente percebeu que os angolanos estavam a ser maltratados e precisava então de alguém, um grupo, que pudesse lutar contra o opressor. Daí que para muitos o texto de Neto retrata o combate, a negação, não é? Daí ele escreve: antigamente era canto, rindo, lamentos, mas dei um passo, ergui os olhos e soltei um grito. E este grito ecoou nas florestas escondidas do Novo Mundo. Daí que muitas vezes foi preso por reivindicar os seus direitos. E é nessa perspectiva que nós gostávamos de fazer um alinhamento com um poema de Antero Abreu, que ele diz o seguinte: hei de voltar, sim, hei de voltar. Parto agora criança, mas voltarei homem. Para dizer o seguinte: era necessário primeiro estudar o ambiente. Daí falar que parto agora como criança. Depois de formados, perceberem a dimensão que Angola tinha, porque naquela altura, nos anos 1944 até 1950, Angola era um dos maiores produtores do café. Mas esta riqueza nós não víamos, pois toda a riqueza ia para Portugal. Daí a denúncia. Se repararem, os textos de Neto, embora sejam textos escritos há mais de 50 anos, não é? Ainda hoje nós percebemos que há lacunas que ele denunciou, não é? na época colonial, ainda hoje temos. Ele, por exemplo, era defensor de boas condições de vida para os angolanos, porque a riqueza era nossa. Mas hoje ainda notamos as tais dificuldades de termos melhores condições de vida, ainda há precariedade, o que os textos do Neto também apresentam, mas é nisto, o negro de África, eu vos sinto. Então ele doou a sua vida em prol disso. Então eu fico por aqui. Antônio Januário, desde que falar de Neto, falar que implica
precisamente falar de um poeta que marcou a sua história. A sua história marcou a sua geração. E Voz de Sangue foi exatamente é a leitura obrigatória que sugere da sua própria análise da poética de Neto em Renúncia Impossível. Também faz questão da ação combativa de Neto na poesia, combate, a reação, a referência sobre o amor, sobre o grito, reivindicações, enfim, pedindo então os seus direitos e exaltando os aspectos das injustiças. E também pedras anunciadas por Agostinho Neto, quer dizer, que fala de café, petróleo, do algodão, na sua própria poesia. O poema vamos voltar para essa área, alguns. E também, para terminar, eu disse que Agostinho Neto foi defensor da herança angolana. E não só, não é? Foi para lá. Não somente dentro, foi para lá de Angola, em África. E para lá de África, exatamente tocando a alma de outros continentes. Portanto, para Antônio Januário, estamos satisfeitos. A seguir, vamos mesmo ouvir a Edmira Manuel. Muito obrigada pela palavra. Espero, antes de mais, saudar o secretário-geral da União dos Representantes da República Dominicana e agradecer pela singela homenagem e saudação afetiva que faz. Muito obrigada. E saudar também o senhor Lima Icata. Saudar os meus professores, Manuel Butema, João André e José Manuel, e ao professor também Arquides Neto. E extensivamente ao auditório que hoje está aqui a brindar com a sua presença. A sugestão temática desta tertúlia é, de certo modo, ambiciosa e incitante, por pretender buscar olhares retrospectivos e introspectivos sobre a produção literária de Agostinho Neto. Uma proposta de conversa alargada para se aferir o todo, numa tentativa certa de se mostrar a grande bagagem que comporta questões ligadas ao quando da poesia de Agostinho Neto, tanto da localização temporal objetiva, quanto da percepção e leitura temporal subjetiva do poeta. Um questionamento que certamente nos conduzirá à reflexão daquilo que se leu da poesia de Agostinho Neto, de como se leu, e reconhecer que tais leituras formam hoje os nossos posicionamentos acerca da poesia de Agostinho Neto. Como todos já sabemos, Agostinho Neto é referenciado como poeta nacionalista pelos seus estudiosos, nomeadamente Pires Laranjeira e Luís Candingo, entre outros, e como aquele poeta que interiorizou as dores da humanidade todas em si, para então forjar a sua poética de denúncia e de exaltação daquilo que seria a futura esperança do seu povo. O que eu gostaria de destacar um pouco que tenho aprendido sobre a poesia de Agostinho Neto é a forma como ele leu a alma humana a partir mesmo das suas próprias angústias e de modo como ele levava a cabo a luta pela libertação dos homens negros e pela libertação de toda a África. Os poemas Desfile de Sombras, Nas Curtas Horas, Sábado nos Moceques, Renúncia Impossível. E esses poemas marcam então
a forma como o nosso autor levava a sério esses problemas e damos a conhecer 4 das suas características fundamentais que hoje é importante ressaltar, que são a abrangência, pela capacidade empática e pela consciência de si mesmo e dos outros, exteriorizada através dos sujeitos poéticos destes poemas, a questão da universalidade, pela capacidade de abordar sobre temáticas gerais, como a questão do negro, a questão da mulher, a questão da juventude, da sua ansiedade, a questão do sofrimento da criança, etc. Também outra característica que é importante ressaltar é a característica da atualidade, onde podemos encontrar poemas escritos entre a época de 1948 e 1961, falando sobre problemas daquela época que até hoje ainda perduram, sendo assim acentuada a atualidade desses poemas. Outra das características que não podemos deixar de lado é o facto da poesia de Agostinho Neto poder ser considerada transcendental pela capacidade que o seu sujeito tem de exteriorizar os problemas, os questionamentos levantados no interior do sujeito sobre a existência humana e também por nos mostrar um sujeito poético que tem consciência de um tempo presente que vive numa época de desgastes e de várias lutas e que nessa mesma época tal sujeito consegue ter consciência de um tempo do antes e de um tempo futuro, onde ele percebe que tanto faz no passado quanto no futuro também lá estará. Então, essa consciência que Agostinho Neto teve antes dos problemas de hoje, certamente da certeza que ele teve que hoje estaria aqui conosco, é o que nós constatamos através da leitura dos seus poemas e é o que nós constatamos através dos tempos de hoje. Do outro lado, temos poemas esteticamente muito longos, outros poemas curtos, porque de um lado a preocupação do autor era mais em transmitir a mensagem que o infligia, mas não deixa também espaço para nos brindar com poemas muito significativos e muito lindos, com a exploração de antíteses, paradoxos e ironias de várias formas, para então acentuar a sua poesia. Temos uma outra fase de Agostinho Neto que provavelmente nos deixou um questionamento sobre como todos os textos são lidos e como eles influenciam a capacidade de homem de hoje ver a sociedade. E nós percebemos que alguns poemas hoje, talvez por não serem bem explicados, causam um holocausto na mente do jovem, porque provavelmente são mal compreendidos. Alguns versos aqui são: essas paredes velhas construídas por egoístas e que nos não lembram de mim, hei de destruí-las. Levantaremos novos monumentos, paredes novas, que dirão aos nossos filhos o que nós juntos vamos edificando. Talvez fale de uma renovação que é necessário fazer em todos os tempos. Mas eu pergunto, edificar paredes novas significa reformular estruturas ao ponto de as destruir? Terá desejado isso o poeta? Hoje, o que são as verdadeiras paredes velhas e o que é oportuno destruir e reconstruir? Obrigada. Obrigado, eu. Dizer o seguinte: a Avenida Manuel diz que a poesia de Agostinho Neto é da obrigatoriedade e exigência uma poesia temporal e subjetiva. O poeta foi
nacionalista angolano. Aliás, que até eu tive o Pires Laranjeira, do prefácio de uma obra, que Agostinho Neto é um poeta do nacionalismo angolano. A partir das suas angústias, leva a mensagem até aos pobres, dá a conhecer a abrangência da sua consciência e também da consciencialização dos homens perante a história. A questão do sofrimento das crianças, o amor da mulher, a desolação da mulher, enfim, passa pela poética de Agostinho Neto. É uma poesia dos questionamentos sobre a existência do homem. Lidos poemas de Agostinho Neto, ela diz que os poemas de Agostinho Neto são lindos. Vamos esperar que ela própria justifique esta particularidade, se alguém quiser saber. Alguns poemas, pela sua subjetividade, coloca os jovens leitores a pronunciamentos, por vezes até, embora ambiciosos, mas também subjetivos. E deu o exemplo da obra Paredes Velhas. Agora sim, vamos ouvir o professor João Rodrigues. João André. Obrigado. Saudações a todos os presentes, ilustre secretário-geral da União dos Escritores, Dr. David Capelinguela, digno representante da Embaixada da Guiné Equatorial, Dr. Ibinda Nkaka, coordenador do movimento Literagres, ilustres convidados. Abordar Agostinho Neto aqui neste dia, um dia antes daquele que será o 17 de setembro, dia muito considerado, é também um ato de coragem. Começamos por apresentar alguns aspectos voltados ao contexto e ao contexto, notas ligadas ao contexto do nascimento do poeta Agostinho Neto e também voltadas então à situação em si. Alguns elementos que poucas pessoas às vezes têm noção. Em 1922 estamos a falar de um contexto voltado a situações de reformas mundiais, à altura de um discurso, mas contra todas as formas de opressão. Estamos a falar de um discurso voltado às indústrias, à modernização e ao fim da opressão. É neste contexto também que lá no Brasil vai se dar a Semana de Arte Moderna e cá para nós, em 1922, está a nascer o poeta. Da produção de Neto, antes necessário dizer que muitos associam Agostinho Neto ao contexto, ou seja, há um dado grupo etnolinguístico, no caso o grupo etnolinguístico voltado aos Zambundo, mas na verdade Agostinho Neto tem laços também voltados aos Ovimbundo e depois vai ter esta relação. Muitos não têm noção deste outro lado do poeta, que tem avós mais ligados aos Ovimbundo. Da produção dos anos 40 aos anos 60 que Agostinho Neto vai ter a sua produção
que muitos associam meramente ao lado poético, há um outro lado de Agostinho Neto pouco estudado e ultimamente vamos fazendo pesquisas à volta deste outro lado. Refiro-me ao lado ensaístico de Agostinho Neto. Dos anos 40 aos anos 50, mais do que poesia, Agostinho Neto produziu também muitos ensaios, ensaios estes que podem ser encontrados alguns no jornal Farol do Povo, para os amigos dos jornais. Podemos encontrar ainda em alguns boletins no Meridiano da Casa dos Estudantes do Império de Coimbra. Esse aspecto é pouco falado durante as festividades, durante todo o ato de reconhecimento de quem colocou pedras nos alicerces do mundo, como ele mesmo dizia. Os ensaios netianos têm uma perspectiva que depois vai se refletir na poesia do mesmo. Estamos a querer dizer, a maior parte das coisas que Agostinho Neto traz nos seus poemas podem ser facilmente descodificados nos seus ensaios. Pena que há pouco acesso aos ensaios de Agostinho Neto. Mas pode-se entender então a situação, que quer dizer o contexto da produção de Neto, num poema que eu chamo de poema-ensaio, que é o poema Renúncia Impossível. E pena também é que muitas vezes só se olha para este poema a negação. Mas é um poema composto por duas partes. Então é renúncia impossível à negação, renúncia impossível à afirmação. Quem não teve contato com a afirmação poderá ter este contato por meio do livro publicado nos anos 80, já depois da morte do poeta. Vai encontrar então Maria Eugênia Neto, Dário de Melo e mais alguns escritores reuniram os poemas, encontraram manuscritos, outros não acabados, mas verdade é que encontraram a afirmação, o poema a afirmação, que era a outra parte, ou seja, a parte final ou a ata finda do poema Renúncia Impossível. Então é um poema ensaio, acaba por ser um poema ensaio, porque aí ele dispe-se de muitos aspectos que atinge o zero, mas diz depois também que para aqueles que não considerarem a sua luta, fiquem então com as glórias. Mas aí também ele vai dizer que fez o que podia fazer, tendo em conta a situação. Dos aspectos aqui destacados, quer na poesia, quer no ensaio, são textos anticolonialistas, como disseram bem os meus colegas da tertúlia, aspectos, poemas e textos ensaísticos. E Agostinho Neto também explora um campo pouco conhecido cá para nós, que é o ensaio paramiológico. E este ensaio paramiológico muitas vezes parece uma brincadeira. Por quê? Porque são frases, são máximas, aquilo que chamaríamos de a concisão textual. E essa concisão textual pode ser recolhida e também estudada para aqui um campo, para quem quiser pegar as máximas de Agostinho Neto. Diz que, por exemplo, a nossa luta continua, está aqui a ter a independência em Angola, mas diz o poeta que a nossa luta continua na Namíbia, na África do Sul e no resto do mundo, ou seja, nos países onde há ainda opressão.
Diz o poeta, a vitória é certa. E diz ainda que a luta continua. São estas não são frases, são textos, o que num campo da filosofia da leitura chamaríamos então de ensaios paramiológicos. Estes ensaios paramiológicos muitas vezes são tidos apenas como parte daquela que é considerada por um como a literatura oral, vão também se consubstanciar aqui por Agostinho Neto como um dos subcampos a se ter em conta. Destacar três aspectos, ou três fases da poesia de Neto: uma fase mais angolana, uma fase mais africana e uma fase mais universal. Por isso mesmo é que na poesia do poeta vamos destacar aqui aspectos voltados ao sofrimento do homem negro, mas depois vamos encontrar num dos textos, se não o grande ensaio dele que fez aqui nesta casa em discurso, dizia que o angolano não era simplesmente o negro, ou seja, a causa do país não era simplesmente voltada ao homem negro, mas era ao homem acima de tudo. E daí vamos notar a relevância de que a luta do poeta, do ensaísta e do médico não era simplesmente a favor da causa do homem negro, mas sim a favor da causa de todos os homens. E porque setembro, mês do poeta, é preciso também começarmos a fazer algumas análises voltadas ao campo das literaturas comparadas. E aqui podemos associar para o mês de setembro uma abordagem voltada, quer a Agostinho Neto, quer a Antônio Jacinto, que também é deste mês, e quer a Lopito Feijó, que também é deste mês. Está aqui a dizer, por exemplo, da luta, do vigor dos textos de Agostinho Neto, quer o ensaio, quer a poesia. Isso vai se refletir também depois em Lopito Feijó, no seu poema das causas, e ele diz que não importa a cor, importa a assunção da causa. E porque o tempo não nos permite fazermos abordagem mais longa, temos aí depois Antônio Jacinto, que vai fazer uma ponte neste mês de setembro com Agostinho Neto, Lopito Feijó. Fica aqui um campo para se produzir ensaios comparados de três poetas de setembro. Obrigado. João Fernando, deu-nos a conhecer aquilo que você não der, que Agostinho Neto nasceu em 1922, precisamente na vila de Cachicano, aqui na província de Luanda. Diz também, estamos a falar do poeta homenageado, não é? Que está a ser homenageado. Diz que tem traços, embora ambundo, mas tem traços ovimbundo. Claro que, de facto, isto não é por questões tribais, mas sim para demonstrar a realidade objetiva. Que a mãe era natural de Lubito e o pai de Cachicano. Diz ainda João Fernandes que nos anos 40 a 60, Agostinho teve a maior produção literária, é verdade. E também escreveu vários ensaios, quer dizer que ensaios nervianos
Segundo ele, tem um aspecto, tem uma perspectiva libertária. Os seus contextos são de fáceis interpretação. Fez uma referência também da poesia, do poema Negação. Na poesia encontramos, segundo ele, nos ensaios e na sua poesia encontramos algumas máximas. E foi buscar exatamente nos seus discursos ou nos seus ensaios que na Namíbia e na África do Sul está a continuação da nossa luta. E, precisamente, agora sim terminamos. Terminado que está a primeira fase, vamos na segunda, que é a mais interessante. Agora sim vamos buscar os aspectos fundamentais.